Você já ouviu falar sobre a personagem bíblica chamado Rod? Ainda não? Então fica até o final desse vídeo que você vai saber um pouco mais sobre ela, tá certo? Olá, meninos e meninas, a paz do Senhor, tudo legal? Estamos mais uma vez aqui com ela, olha aqui, a poderosa palavra do Senhor. E hoje a meditação está lá no livro de... dois livros, né? Mas eu vou começar lendo aqui o livro de Mateus, capítulo 18, versículo 18. Acompanhe aqui também no vídeo, se puder, tá certo? E eu vou ler para você. Diz assim, ó: Em verdade vos digo, tudo quanto ligaste na terra será ligado no céu, e tudo quanto desligaste na terra será desligado no céu. E ainda vos digo mais: se dois de vós na terra concordarem em pedir acerca de qualquer questão, isso lhe será feito por meu Pai, que está no céu. Beleza? Eu comecei esse vídeo falando para você se você conhecia a Rod. Talvez você nunca nem ouviu falar esse nome, né? Mas assim, ali no tempo dos apóstolos, dos discípulos, os discípulos ali estavam sofrendo uma grande perseguição, né? Por parte do rei Herodes e tudo mais. E aí, uma dessas perseguições, o rei Herodes mandou matar o Tiago, o filho da espada, né? E ele viu que isso era bom, os judeus gostavam disso e tudo mais, se alegravam, para vocês verem, né? Aí nessa noite, sim, ele mandou prender Pedro, o apóstolo Pedro. Tô contando essa historinha aqui pra gente chegar lá na personagem, que é a Rod, tá certo? E aí, o rei Herodes mandou prender Pedro, justamente para depois da Páscoa apresentá-los ao povo, certo? E aí ele ficou preso e tudo mais. E enquanto ele estava preso, a igreja, os discípulos, estavam reunidos em um outro lugar, na casa de Maria. Estavam lá todos reunidos, orando, intercedendo, inclusive por Pedro, que estava preso na cadeia. E aí a Bíblia diz, esse relato se encontra lá no livro de Atos, tá, gente? A Bíblia diz que o anjo chegou, Pedro já estava preso, com algemas, corrente nos seus punhos, e um anjo chegou, Pedro estava dormindo. Ei, acorda, como tocou com ele, né? Pedro achando que estava ali dormindo e tudo mais, sonhando, que era uma visão. E aí o anjo, pô, levanta. Automaticamente as correntes caíram ali dos seus braços e pediu para ele levantar, te veste, te calça, vamos. E ele pensando que era uma visão, o tempo todo pensando que era uma visão. Se levantou, saiu da prisão, passou pela primeira porta, pela segunda. Quando chegou na última porta que dava acesso à rua, aí Pedro, não é uma visão e tudo mais. E Pedro, nesse momento o anjo deixou o apóstolo Pedro. E ele seguiu lá onde estava o povo, o discípulo reunido ali, os irmãos, não era só discípulos, os irmãos, várias pessoas ali orando, uma casa intercedendo, justamente por ele também. E aí quando ele chega, Pedro chega na porta, bate, começa a bater e tudo mais. Aí vai uma criada da casa, a Bíblia fala o nome dela, Rod, uma simplesmente criada, uma criada da casa chamada Rod. A Bíblia diz que a alegria dela foi tanta, que naquele momento se alegrou e não sei o que, tudo mais. Era para ela abrir a porta, ela nem conseguiu abrir a porta de tanta alegria que ela estava naquele momento, festejando, o coração alegre e tudo mais. E ela volta lá nos irmãos que estavam reunidos e diz, olha, quem tá batendo na porta ali é o Pedro. E o pessoal disseram, essa daí tá louca, doida, não tá normal, Pedro tá preso e tudo mais, né? E ela começou a insistir, não, é ele, eu sei que é ele, eu sei que é ele. Em momento nenhum ela não duvidou que era Pedro. Simplesmente acreditou e tudo mais, e insistiu ali na convicção da sua fé, né? E aí foi que eles foram lá e realmente contestaram que era realmente o apóstolo Pedro que estava lá na porta, né? O pessoal até falaram assim, rapaz, ali talvez é o anjo dele que está lá, não é ele, é o anjo e tudo mais. E aí aparece essa personagem, Rod. Não, a Bíblia não conta muito mais de história sobre ela, mas crava esse momento especial na vida dela. E qual a reflexão sobre isso, né? Temos várias lições sobre a vida dessa mulher. Primeiro, ela foi a primeira pessoa a ouvir, receber, ver o milagre, crer, né? E podia ser outros apóstolos que estavam ali, mas Deus, vamos dizer assim, escolheu ela. Ela simplesmente
foi usada ali por Deus para levar a boa notícia. Ela levou a boa notícia, né? Para levar para os povos, o pessoal não acreditarem. Então vamos lá. Primeira coisa, ela simplesmente fez o serviço dela. Foi igualmente no último vídeo que eu falei, né? Segunda coisa, às vezes as pessoas estão ali orando, jejuando e tudo mais, crendo ali e tal, dizendo que tá crendo, né? Crendo e tudo mais. E aí quando o milagre chega e pensa assim, não quer acreditar, não tem aquela história que não quer acreditar, começa a orar, orar, orar e não quer acreditar. É tipo uma história, vou contar uma pequena história aqui, abrindo um parêntese aqui. Diz que um cara muito crente, né? Ele tava num lugar deserto e tava lá ele sozinho, tarde da noite, no carro dele e pouca gasolina, pouco combustível no carro dele, né? E ele vinha ali e tudo mais no carro dirigindo pererê para ele crendo que ia dar tempo de chegar no posto de combustível, né? E a gasolina foi acabando, no caminho a gasolina acabou. E ele lá muito de Deus, muito religioso, muito de fé. Aí ele, rapaz, eu vou orar aqui já. Só pra você ter ideia como é a história. Aí ele fechou os olhos aqui no volante e tal, e o tanque lá, ponteiro da gasolina lá no vermelho. Lá no vermelho. E aí ele orando, Senhor, não sei o que venha, não sei o que venha, basta botar gasolina, combustível entra no tanque e tal. Eu creio, começou a declarar de olho fechado, né? Aí quando ele abriu os olhos, ele olhou ali pro painel do carro. Quando ele abriu os olhos, lá do ponteiro vermelho, foi enchendo. E a alegria dele foi tanta que ele não acredito e tal. E quando ele falou não acredito, o combustível em vez, o ponteiro voltou para o vermelho. Ou seja, às vezes a pessoa está orando por um milagre, por uma cura, por uma libertação, por uma bênção, né? E todo mundo almeja por bênção, né? E aí a gente fica ali na nossa frente, na nossa cara, a gente não quer enxergar, não é isso? Vou contar outro detalhe também que eu vi na minha cabeça aqui, eu vou compartilhar com vocês, né? Sobre um cara também que era do mesmo sentido desse do carro, que tem a ver também. Veja bem, ele estava ali num navio, eu vou resumir a história para não ficar grande. E aí o navio afundou, ele foi o único sobrevivente desse navio, né? E aí ele também muito de fé, semelhante ao outro lá do carro que eu contei agora há pouco, cara muito de fé e tudo mais. E aí ele ficou, o único sobrevivente, se agarrou destroço ali, alguma tábua, alguma coisa, ficou à deriva. E ele pediu a Deus que Deus mandasse ali para ele um socorro. Logo, demorou muito, chegou uma embarcação pequena, um botezinho pequeno e bora, vem. Ele disse, não vou, Deus vai mandar para mim algo, tá vindo meu resgate e tudo mais. Veio um outro maior, ele disse que não ia, ele foi indo, não ia. Vários a oportunidade de ele se salvar, ele não foi nenhum. Ele foi e morreu. Chegou lá no céu e indagou: Deus, por que tu não foi me salvar? Eu tenho tanta fé e tudo mais. Por que tu não mandou o navio transatlântico aqui para lá me salvar? Ele queria. Aí Deus falou para ele assim: filho, eu te mandei vários botes te salvar, tu não foi nenhum. Ou seja, às vezes a bênção tá ali, a gente não consegue enxergar. Tá bem na nossa frente, Deus tá aqui, isso aqui é o teu. Lá ele tá olhando dos outros, isso aqui é o teu, né? Enfim, é isso. Eu comecei a ler o versículo lá dizendo assim: tudo que ligares na terra será ligado no céu. Os discípulos estavam ali orando, pedindo a Deus, aquele momento de perseguição que a igreja estava sofrendo ali, né? E estava ali orando, ligando aqui na terra e foi ligado no céu. Olha aí, como eu li lá no começo do versículo, que tudo que se nós concordarem 2 ou 3, meu Pai fará. Ele estava ali, né? Concordaram ali aqui na terra, foi ligado no céu e refletiu. Eles orando ali, foi ligado no céu, Deus mandou o anjo dele, as correntes de Pedro caiu e eles foram lá. E essa serva foi lá com perseverança lá e disse: olha, ele tá lá, eu sei que é ele, né? E o pessoal: não, tu tá louca, tu tá doido, é o anjo dele. Quantas vezes na vida da gente a gente vai, às vezes, encontrar pessoas tipo assim, que não vão crer naquilo que a gente falar, né? Não vou crer, não vão acreditar naquilo que você diz. Não vou acreditar, mas ela foi contundente: não, eu sei, é ele que tá ali, é Pedro e tal, né? Simplesmente a fé dela de acreditar. Ela foi a pessoa que viu o milagre de Jesus lá acontecer, né? Simples assim. E então é desse modo, gente.
tudo que ligarmos na terra será ligado no céu. Também pode ser que se desligar na terra, também será desligado no céu. Entendeu? Então essa foi a história da Rod. Espero que você tenha entendido um pouco sobre essa situação aí de crer na oração. Orou, crer, é ora, ação. Ora, depois ação. Entendeu? E Deus faz o milagre para todo aquele que crê. Tá certo? E essa aí é a história de hoje, gente. Que Deus possa estar abençoando vocês, tá? Dá seu like aqui embaixo, compartilha o vídeo, comenta aqui que eu vou estar olhando, tá? Vou dar um coraçãozinho no comentário de vocês, tá certo? Espero que Deus possa estar abençoando a sua vida. Em nome de Jesus, amém. Valeu, um abraço.